Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo do canal Longo Prazo Investimentos. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona a chamada filosofia de acumulação de patrimônio, né? Eu me baseei muito nos vídeos do canal do Baster, é um, é um prestador de serviço ali de consultoria financeira que já é um dos primeiros no YouTube, que começou a fazer vídeos de investimentos em geral. E, e eu assistia ele muito lá para 2013, 14, 15, quando ele meio que bombou no YouTube. E eu vou tentar passar para vocês assim o que eu aprendi, o que eu entendi do que ele explicou nos seus vídeos, né? Depois eu vou até botar os vídeos dele nos comentários e na descrição do vídeo para vocês também verem o vídeo dele. Talvez o vídeo aqui eu vou tentar fazer um compilado do vídeo com as minhas opiniões, com o meu jeito de falar, mas vocês também depois podem acompanhar os vídeos dele, né? Porque eu recomendo muito que vocês aprendam a filosofia de acumulação de patrimônio, entendam o que realmente significa, e pode ser que vocês tenham pode ser que quando chegar lá na aposentadoria de vocês, quando você estiver lá nas casas de 50, 60 anos, o que vocês fizerem hoje vai refletir muito positivamente para aposentadoria e para vocês terem uma chamada terceira idade tranquila, né? Vamos botar no modo apresentação e começar. No caso, como eu falei, filosofia básica de acumulação de patrimônio. Vamos para o próximo slide, né? Assim, todo mundo na vida tem um objetivo assim, de querer ficar rico, né? De querer ficar rico, não ter que se preocupar tanto e tal. Mas as pessoas normais, assim, aquelas que não tiveram heranças, não nasceram em família rica, não ganharam na Mega Sena. Tem que excluir todas essas possibilidades. Tem a possibilidade de ficar rico, assim, de ganhar na Mega Sena, herança, nascer rico, mas infelizmente é uma minoria que vai conseguir ficar rico desse jeito, né? Então, qual que seria o jeito que todo mundo, que a maioria da população acaba tendo que seguir? Dedicar-se você tem que se dedicar ao seu trabalho, é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando eu falo dedicar-se ao seu trabalho, é assim, ó, você trabalha numa determinada área, tente ser o melhor daquela sua área, tente ser o melhor da sua equipe, tente demonstrar que você está sempre empenhado em melhorar, faça cursos, melhore sua capacitação profissional, assim você vai acabar sendo valorizado no mercado de trabalho. E à medida que você é valorizado no mercado de trabalho, a sua renda tende a aumentar. Se a sua renda tende a aumentar, logicamente você está mais próximo de ficar rico. Mas o fato da sua renda aumentar não é só fazer isso também, né? Aumentou minha renda, comecei a ganhar mais e tal, pronto, já estou rico. Não, tem algumas outras coisas que a gente vai desenvolver ao longo do vídeo. Então, o seu enriquecimento sempre vai ser determinado por quanto você dedica-se ao seu trabalho, não tem? Não importa a sua profissão, se você trabalha no comércio, nas profissões que ganham menos, tente ser o melhor do que você faz, tente ser o melhor entre as pessoas que você trabalha, tente ser o melhor da sua profissão. Busque cursos de aprimoramento, estude. Hoje em dia tem muitas ferramentas na internet que você pode aprender por conta própria e tal. Tente ser um pouco autodidata, né? Porque sendo autodidata até é uma forma de economia que você aprende sozinho e não precisa às vezes gastar com cursos e tal, né? Lógico que um curso é às vezes muito melhor, porque além de tu ter uma pessoa te ensinando com uma experiência maior, ele vai te dar um aval ali que tu realizou o curso e tal. Mas o primeiro passo para a riqueza é dedicar-se ao seu trabalho. Tome isso em mente e leve isso para você. Vamos para o próximo slide agora. À medida que os juros compostos, vou explicar o que é basicamente os juros compostos. Os juros, para quem entende de matemática financeira, às vezes vai entender o que eu estou falando. Juros compostos é o juros sobre juros, né? Aquele mesmo juros que o banco te cobra quando tu atrasa a fatura do cartão de crédito, cheque especial, essas coisas. Se tu ficar com uma dívida a longo prazo, mês a mês os juros vai ser juros sobre juros, não tem? Por isso que se chama compostos. E se tu alongar muito essas dívidas,
as barras dos pagamentos de juros às vezes vão ser 3, 4, 5 vezes maiores do que você devia inicialmente, né? Só que, por que eu estou falando isso? A gente tem que usar os juros compostos ao nosso favor e não contra nós. Se a gente usa os juros compostos contra nós quando faz a contração de alguma dívida, atrasa a fatura de cartão de crédito, deve no cheque especial, para aquela dívida quebrar você e queimar todo o seu patrimônio, não é um espaço, é um intervalo curto de tempo, né? É só ver o pessoal que acaba financiando carro, casa. Às vezes eles acabam querendo ter o bem rápido, só que no fim das contas acabam pagando 2, 3, 4, 5 vezes o valor do bem, né? E quando a gente consegue usar os juros compostos ao nosso favor, é ele que vai ser o fator determinante para a gente chegar na nossa riqueza, para a gente chegar na nossa chamada liberdade financeira. Vamos supor, porque à medida que você vai economizando, vai fazendo investimentos, aqueles juros que vão rendendo vai funcionar igualzinho como se fossem juros compostos de uma dívida, só que a seu favor. Seus investimentos, você começa a guardar dinheiro, aplica na renda fixa, aplica na renda variável, compra dólar, compra ouro e assim vai. Aí os juros compostos vai estar a teu favor. A gente tem que aprender a fazer os juros compostos trabalhar para a gente, não contra a gente. Só explicando aqui o que está aqui no quadro, aqui, né? Os juros compostos seguem uma função exponencial, ou seja, é aquela assim que no começo é devagar, as barras são pequenas no começo, por isso que a maioria das pessoas acaba desistindo no que começa a guardar dinheiro, porque não vê resultado no curto prazo, mas depois de um longo tempo, dinheiro atrai dinheiro, né? E o montante aumenta de forma explosiva. Então, assim, você tem que ser uma pessoa... você tem que ser, como eu posso dizer, ter uma certa... me fugiu a palavra agora. Você tem que ser... tá fugindo a palavra. Você tem que ser uma pessoa determinada no que você quer. Comece a guardar dinheiro, espere que para a gente conseguir chegar às grandes barras. Quem não tem paciência não vai chegar nas grandes barras dos juros compostos quando ele estiver indo ao seu favor. Então a gente tem que ser uma pessoa bem determinada no que quer e entender que é um processo de longo prazo. Então a parte dos juros compostos que a gente tem que entender é isso. Depois a parte matemática dos juros compostos você pode procurar na internet e ver como é que funciona, mas é basicamente isso. Não tem muito mistério. Próximo slide. A gente tem que desensibilizar do dinheiro, assim. Quando a gente recebe o nosso salário, a gente tem que pegar parte dele e investir. Não é assim, pegar o nosso salário, pagar as contas e o restante eu vou gastar com qualquer coisa. A gente tem que começar a criar a cultura do investimento. Coloque na bolsa e no mercado, em cada investimento, isoladamente, apenas a quantidade de dinheiro que não mude a sua vida e não te abale. Lógico que nem sempre, às vezes, as pessoas conseguem fazer isso, porque tem muitas contas, tem filho para criar e tal. Mas se tu não começar, tu nunca vai ter nada na vida, né? Tu nunca vai formar o teu patrimônio. Então, por mais que tu tenha uma vida financeira apertada, às vezes, assim, tente fazer um esforço ali de guardar nem que seja uns 5% da sua renda, 5 a 10%, e começar a poupar a partir daquela porcentagem em relação à sua renda, né? Não vou dizer valor cheio, eu digo assim, é porcentagem da sua renda. Você ganha 1.000, tente guardar pelo menos uns R$ 100 por mês ali para ser o seu aporte mensal de investimento. E sempre pense que esse dinheiro que você está poupando ele vai ser lá na frente a sua aposentadoria. E lógico, né? Você também não precisa se transformar num muquirana e guardar 50, 70, não gastar com mais nada, não vou gastar um cafezinho ali, não vou sair porque eu quero economizar e tal. Não é isso. A gente tem que criar aquela cultura de guardar, de determinar uma determinada porcentagem do nosso salário. Quanto maior, melhor, porque daí a tua liberdade financeira vai vir mais rápido. Mas ter aquela cultura de mensalmente fazer os aportes mensais, não tem? Porque depois eu vou explicar ali na frente, sem os aportes não vai ser possível chegar na nossa liberdade financeira, né? A gente não vai conseguir acumular patrimônio suficiente para se tornar livre. Então a gente tem que meio que se desapegar do dinheiro
e começar a investir, começar a guardar, fazer o cofrinho mesmo, igual quando a gente era criança, que tinha o porquinho lá e ia guardando as moedinhas. Olha, é muito a analogia com o que a gente fazia, com o que algumas crianças fazem, é bem próxima do que eu estou tentando passar para vocês. Poupe. Como eu já falei, né? O poupador é feliz porque ele tem uma reserva e essa reserva lhe dá liberdade. E só quem é livre consegue ser feliz, né? Você não consegue. Se você está sempre assim dependendo do seu salário, dependendo do seu emprego, e você não tem uma reserva feita assim de investimentos a longo prazo, pô, a qualquer momento, se você perder o emprego, pronto, você está acabado, né? Você depende de uma fonte de renda única. E às vezes assim tem aquela impressão que o poupador é o cara ranzinza, é o tio Patinhas, é o cara que é o capitalista lá que não quer gastar com nada, o opressor. Mas não, na verdade ele é o cara que tem mais liberdade do que aquele que supostamente tem uma vida boa, que gasta tudo, pensa sempre no curto prazo. E esse cara geralmente acaba no longo prazo quebrando as pernas, porque ele às vezes fica muito dependente do emprego dele, e às vezes os fatores econômicos podem fazê-lo perder o emprego, redução salarial, e aí no final da vida vão depender do INSS, e hoje em dia, infelizmente, não dá para confiar em depender de aposentadoria do governo. A gente não sabe o que vai ser daqui 20, 30, 40 anos. Então, as duas primeiras coisas que eu queria falar para vocês é isso. Ó. Você tem que dedicar-se ao seu trabalho, ser o melhor na sua profissão, fazer assim você vai ter a possibilidade de cada vez aumentar o seu salário, você vai ser mais valorizado no mercado de trabalho. Lógico, você também pode ser um empreendedor e tal, mas às vezes ser um empreendedor às vezes requer um pouco de investimento inicial muito grande, que não é o que a maioria consegue. Tudo que eu estou falando serve para se você consegue ser um empreendedor e tal, ser um empreendedor melhor, fazer uma coisa diferenciada que não existe no mercado. E à medida que vai ganhando dinheiro, poupar. Trabalho e poupança. Esses são os dois princípios do futuro milionário. Não digo milionário, mas a futura pessoa livre, a futura pessoa que vai ter uma certa liberdade financeira. É dedicar-se ao seu trabalho e poupar. Isso eu vou ficar sempre falando no vídeo, vai parecer repetitivo, mas é assim que tem que começar. Então tá, vamos para o próximo slide. Aqui eu vou fazer um comparativo entre o aporte é quanto que você economiza por mês e com a taxa de rentabilidade, né? Tem muita gente que é preocupada, que às vezes começa no mundo dos investimentos e fica toda hora procurando qual o melhor investimento, qual que vai me dar uma rentabilidade maior, agora é hora de renda fixa, agora é hora de ação, agora, não, eu descobri, um amigo meu me passou um investimento lá que está me dando 30% por mês. Pronto, é esse. Só que esses tipos de investimentos muitas vezes acabam se tornando golpes. Né? Todo mundo sabe, a rentabilidade alta não existe. Então, qual que é o que eu quero dizer com isso? Ó? Vamos supor que a pessoa A consegue economizar R$ 1.000 por mês, R$ 1.000 por mês, e ela consegue uma taxa anual de 10%. Esqueci de botar porcentagem. Se essa pessoa consegue economizar R$ 1.000 todo mês, em janeiro economiza 1.000, depois em fevereiro mais 1.000 e assim vai colocando na aplicação dela, é um exemplo, né? E se ela fizer isso durante 10 anos, com a taxa de 10%, no final ela vai ter quase R$ 200.000. Agora, o caso B. O caso B é a pessoa que acabou um pouco se dedicando mais ao seu trabalho, melhorou. Ele passou mais tempo se dedicando ao seu trabalho. No fim, o que aconteceu com essa pessoa? Ela consegue ter um aporte maior do que o caso B. Só que essa pessoa, às vezes, ela não tem tanto tempo para ficar descobrindo qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação, qual é a melhor opção de investimento e tal. E ela só conseguiu 7% de taxa anual. E a pessoa lá que ficou focada lá em descobrir tudo tinha 10%. Só que ela não se preocupou em se desenvolver pessoalmente para ganhar mais. Então, a pessoa conseguiu aportar mais com uma taxa menor durante 10 anos. Só que o resultado da pessoa que se dedicou mais ao seu trabalho é quase o dobro. Ela conseguiu em 10 anos, guardando R$ 2.000 por mês, R$ 342.000. Enquanto a pessoa que focou em taxa, focou em qual investimento ser o melhor, mas não se preocupou em investir pessoalmente,
conseguiu aportar menos, né? E no final das contas, o que mais é importante no início, principalmente no início, é o aporte. Lá para frente, quando você tiver com 6, 7, 8 zeros na conta, aí a taxa vai fazer alguma diferença, mas no início é o aporte, pessoal. Vocês têm que focar, sim, em dedicar-se ao seu trabalho, em poupar e dedicando-se ao seu trabalho, aumentar a sua renda, melhorar ou fazer um curso profissionalizante, qualquer coisa que vai lhe dar mais valor e você vai ser mais visto pelo mercado e assim você vai aportar mais. E no final o seu resultado vai ser muito melhor do que aquela pessoa que não se dedica ao seu trabalho. Então é sempre o aporte. O aporte é mais importante que a taxa. Esqueça as taxas, quanto que eu vou ganhar. Não foque em quanto que você vai ganhar. Foque em quanto que você consegue guardar por mês, assim, quanto que eu vou fazer para ganhar mais, assim, ganhar mais do meu trabalho, se dedicando ao meu trabalho, à minha profissão. Vamos para o próximo slide agora, pessoal. Patrimônio. É uma das coisas assim que, à medida que você vai acumulando patrimônio, às vezes assim, a gente vê agora que está na crise da pandemia, não, a bolsa de valores está caindo tudo, a bolsa não serve mais. Vou tirar tudo que eu tenho da bolsa de valores porque o mundo vai acabar e tal. Tá tendo essas notícias agora, né, de pandemia e tal. O patrimônio que vamos supor, o patrimônio não se gira, ele se acumula. O que eu quero dizer com isso? Você não vai pegar o seu patrimônio que você acumulou na bolsa de valores, ou acumulou na renda fixa, ou em ouro, em qualquer que seja outro classe de investimentos, e ficar girando. No giro, quando a gente fica girando patrimônio, girando que eu digo assim, eu vou agora a bolsa caiu, eu vou vender. Não, deixa lá e continua fazendo os aportes mensais. Se a bolsa caiu, por exemplo, às vezes até é uma chamada, entre aspas, uma oportunidade de você de comprar mais barato, porque às vezes essas crises são momentâneas, elas passam rápido e são breves momentos que a gente lá no futuro vai pensar, por que eu não comprei naquela época, né? Então, o patrimônio não se gira, ele se acumula. Você mensalmente vai começar a aportar em bolsa de valores, em renda fixa, em moeda, em fundo imobiliário e sempre acumulando, aumentando e não ficar girando. Não, agora eu vou vender todas as minhas ações e vou comprar dólar porque o dólar está alto. É isso que o mercado, é isso que o governo e os terceiros, as corretoras querem que você faça, porque à medida que você vai girando patrimônio, você vai pagando taxa disso, taxa daquilo. E quem se beneficia são os terceiros e não é você. E aí, se você não gira o patrimônio, às vezes você deixa de pagar taxas, não paga o imposto de renda e tal, essas coisas, não tem. Então, assim, pessoal, uma outra coisa que vocês têm que frisar é patrimônio não se gira, se acumula. Não, agora eu vou vender meu apartamento porque desvalorizou e vou botar e vou comprar dólar porque o dólar vai para R$ 10. Não é assim. Você vai ter o seu apartamento e a sua quantidade de dólar. E a partir do seu trabalho e da sua poupança, você vai juntando para ter mais apartamentos e mais dólares, por exemplo. É um exemplo, né? Então uma das práticas da filosofia de acumulação de patrimônio é não girar o seu patrimônio, é sempre acumular. E vamos supor que você tem um apartamento lá e, sei lá, o governo determinou que do lado do seu terreno vai ser construído uma metalúrgica estatal. Daí você tem um prédio do lado de uma metalúrgica. Teoricamente, seu apartamento vai acabar perdendo valor, né? Porque ele vai estar do lado de um negócio barulhento e tal. Uma das exceções que você pode girar o seu patrimônio é quando esse seu patrimônio acaba perdendo valor. Porque dificilmente você vai conseguir, seu apartamento vai se valorizar ao longo dos anos com uma metalúrgica do lado, por exemplo. Ou construir um assentamento sem terra lá e vai ficar lá. Você perdeu o valor. A mesma coisa, vamos supor que você comprava uma ação de uma empresa ao longo dos anos e essa empresa foi perdendo valor, essa empresa foi perdendo governança, foi dando prejuízo. O que você faz? Você sai dessa empresa. Você vende esse patrimônio que não tem mais valor e migra para outro que tem valor. E não esperar, vamos supor, a ação caiu, eu comprei a 10, agora está 5, mas a empresa ficou ruim, então eu vou esperar a empresa voltar para 10. Não, sai no momento que está 5 e esses 5 você investe em uma outra empresa, um outro fundo imobiliário que tenha valor.
Então, essa seria a única exceção. À medida que que determinado patrimônio que você tenha perca valor realmente, lógico, para isso, para você determinar isso, você tem que fazer alguns estudos. Você aí você até pode pensar em girar o seu patrimônio, não tem? Mas inicialmente a gente tem que criar a filosofia de acumulação de patrimônio, ter mais ações, ter mais renda fixa, ter mais fundo imobiliário, ter mais dólar, ouro e por aí vai, né? Todas as classes de investimento, né? É, por- E tudo que eu falei ali da acumulação de valor tem tudo a ver com preço, né? Preço e valor, né? Vamos supor que o que que é o preço de uma água mineral? É relativo, né? Se eu for comprar no meio da cidade, na Amazônia, aqui no Brasil, onde é o país que mais tem reserva de água, vai ser o quê? R$ 2, R$ 3 no máximo uma garrafinha dessa, R$ 1 até tu encontra no mercado. Agora, se tu tiver no, num deserto, quanto que vai valer essa garrafa? Qual é o valor dessa garrafa? Então, é por isso que às vezes a gente tem que focar em valor e não focar em preço. O preço é uma coisa meio que depende de muitos outros fatores que determinam o preço. E o valor, não necessariamente algo que a gente não dá valor, em certas situações ele vai ser muito valorizado, assim, tipo uma água no deserto. Então, quando a gente faz os nossos investimentos, a gente tem que pensar não no preço que essa ação vai chegar, se está caro, se está barato. A gente tem que pensar se ela tem valor, se ela gera valor para a sociedade, se ela gera mais conhecimento, gera mais emprego e tal. E à medida que você tenha patrimônios acumulados em ativos que tenham valor e não em preço, aí a sua liberdade financeira vai ficar cada vez mais próxima, não tem? Então a gente tem que sempre focar em investimentos de valor e esquecer um pouco o preço, né? Ah, comprei uma ação, vamos supor, uma empresa que atualmente é extremamente valorizada pela nossa bolsa de valores e está passando por uns melhores momentos, que é a VEG, uma empresa de Santa Catarina que fica em Jaraguá do Sul. Ela tem um valor extremamente alto atualmente e o preço dela está cada vez maior. Por quê? Por que que o preço dela está cada vez maior? Porque ela está gerando valor para o mercado, ela está sendo uma empresa extremamente diferenciada e isso reflete no preço. Então, vamos para o próximo slide agora, né? Fazendo uma breve analogia entre preço e valor, né? Riqueza. A riqueza pessoal, a riqueza é basicamente uma explicação dela é produzida pelo acúmulo de capital, né? Acúmulo de patrimônio, né? E o giro do patrimônio produz a riqueza dos intermediários, como eu falei, né? E do governo. Uma minoria rica acumula capital, a maioria é pobre que gira e sustenta o sistema, né? Que faz os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, não tem? Por isso que a gente tem que sempre focar em acumulação de patrimônio. Geralmente, se tu pegar o histórico de famílias que enriqueceram, são pessoas que foram acumulando patrimônio, foram gerando valor para a sociedade, e essas pessoas acabam sendo meio que recompensadas pela geração de valor que elas fazem para a sociedade. Então, e geralmente os ricos, as pessoas mais ricas, elas não são tão consumistas quanto as pessoas de classe média para baixo. Não tem? Se tu reparar, o cara que é rico de verdade, ele não fica esbanjando, ele tenta ser o mais discreto possível, até por segurança e tal, né? Mas a riqueza é gerada sempre pelo acúmulo de patrimônio. Se tu for uma pessoa que começa, como eu falei lá atrás, trabalhar, se dedicar ao seu trabalho, ou se dedicar ao seu negócio, você vai conseguir poupar mais, você vai acumular mais capital, e esse capital acumulado vai te gerar riqueza que vai te gerar liberdade financeira, né? Então tá, pessoal, que eu quero falar, depois eu vou fazer um resumo geral, né? Mas a riqueza é criada pelo acúmulo de capital, acúmulo de patrimônio, né? E sem girar o patrimônio. E depois que você entender tudo, a filosofia de acumulação de patrimônio, o que que a gente pode fazer? A gente pode criar a partir dessas de tudo que eu falei, a gente pode criar a nossa carteira de investimentos, né? Que seria fazer, tipo, a gente pode aplicar na renda fixa, que seria a poupança, LCI, LCA, CDB, as ações, que as ações são basicamente o que você acaba se tornando sócio de grandes empresas, de empresas listadas na bolsa, né? As pessoas veem as ações muito como um cassino,
O povão, assim, a grande mídia dá a impressão que a bolsa de valores é um cassino, né? Eu vou lá, vou comprar R$ 1.000 e amanhã vou ter tantos, vai subir, vou ficar milionário. Não, não é assim. As ações basicamente é a oportunidade de tu conseguir virar sócio de grandes empresas com pouco capital, né? Como é que você vai se tornar? Eu ganho ali, sei lá, 3, 4 mil reais por mês, um exemplo, e quero virar sócio de uma empresa de petróleo, virar sócio de uma cervejaria, virar sócio de um grande banco. Como é que eu vou conseguir fazer isso com pouco capital? Isso, é aí que entra as ações, a bolsa de valores. Ela te permite ser sócio de grandes empresas com pouco capital alocado. Tudo que eu falei serve também para os fundos imobiliários, só que é para voltado mais para empreendimentos imobiliários, né? Através da bolsa de valores, você consegue ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários com pouco capital alocado, né? Sobre os fundos imobiliários, está aparecendo aqui em cima no card, eu fiz um vídeo explicando por que investir em fundos imobiliários, bem específico desse assunto. Você pode até clicar ali e assistir para entender mais ou menos qual é a lógica dos fundos imobiliários, como eles funcionam e tal, né? Você pode ter moedas estrangeiras, né? Às vezes, infelizmente, o Brasil é um país de terceiro mundo ainda, tem pouco tempo de capitalismo de verdade ainda, isso se pode chamar. E você pode focar em ter um pouco de euro, dólar, as moedas estrangeiras mais fortes, né? Você pode ter ouro, no caso, né? Hoje em dia, falando em ouro, você vai aparecer aqui outro card, né? Que eu fiz um vídeo como comprar ouro sem sair de casa. Parece uma coisa muito complexa, difícil, mas você consegue fazer comprando só com uma transferência bancária e as empresas enviam para sua casa. Aí você faz uma reserva de ouro, você pode deixar com eles fazendo a custódia. E imóveis, né? Só que imóveis, infelizmente, para a gente conseguir investir em imóveis físicos, precisa de um grande capital, né? Mas dependendo de qual estágio você está na acumulação de patrimônio, já é possível pensar em comprar um imóvel para você próprio, uma casa própria, viver dele, ou quem sabe ainda mais, comprar um para viver do aluguel dele, né? Mas se você não consegue fazer isso, os fundos imobiliários, está explicado no meu outro vídeo ali, fazem você conseguir viver de aluguéis de imóveis sem ter um imóvel físico no seu nome, né? Então é isso, a gente tem que criar a nossa carteira de investimento e todo mês daquele dinheiro poupado, a gente vai pegar e vai alocar parte em cada classe, não tem? Ou você pode, esse mês eu vou alocar na renda fixa, esse mês nas ações. Pode ser também, mas eu recomendo pegar assim, vamos supor, eu guardo R$ 1.000 por mês. Pega esses R$ 1.000 e fraciona. Parte na renda fixa, parte nas ações, parte nos fundos imobiliários, parte nas moedas. A gente tem que acumular patrimônio em todas as classes de investimentos. Então, basicamente, a carteira de investimento tem que ser uma carteira diversificada, porque em crises pandêmicas, como está acontecendo hoje, as ações caíram, não tem? E às vezes assim, e se a gente continua aportando mensalmente, às vezes pode ser uma oportunidade de comprar uma empresa que está barata, entre aspas, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre comprando todo mês todas as classes dos ativos, né? Lógico que você pode criar uma estratégia pessoal. Esse mês vou comprar o fundo imobiliário por causa disso, disso, disso. Vou comprar moeda por causa disso, disso, disso. Mas independente do que você for investir mensalmente, tem que alocar em ativos de valor, mensalmente. Vamos para o próximo slide agora. Aqui eu vou explicar por que você deve ter a renda variável, né, na sua carteira, né? Que a renda variável pode ser encontrada aqui, nas ações de fundos imobiliários, principalmente. Aqui no Brasil, infelizmente, os nossos pais, os avós, eles tinham a cultura de ter o dinheiro parado no banco e deixar lá, né? Porque aqui a taxa de juros, agora que deu uma queda brusca, né? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo explicando, dando a notícia que a taxa de juros nossa foi reduzida de 3,75 para 3, né? Você pode ver ali, acho que foi antes de ontem. E assim, voltando ali, né? Aqui no Brasil a gente tem aquela cultura dos nossos pais deixar o dinheiro no banco, parado, na poupança, em aplicações bancárias, que eu quero dizer, né? Por quê? Porque aqui o Brasil era um país de taxa de juros alta. Até 2014, 15... a taxa de juros nossa ali numa poupança da vida te rendia 13, 14% ao ano sem fazer nada. Isso é 13, 14% ao ano, quem ganha isso são os grandes investidores, os grandes fundos conseguem fazer uma rentabilidade dessa e qualquer um conseguia, só deixar o dinheiro na poupança. Só que essa realidade aqui no Brasil está meio que acabando, né?
Pode ver, né? A poupança hoje, ela já não bate a inflação. Você deixar o seu dinheiro parado no banco, praticamente você está perdendo poder de compra, né? E esse gráfico tenta mostrar mais ou menos o histórico da Bolsa de Valores dos Estados Unidos desde 1800. Pode ver o eixo X do gráfico, que é o tempo, né? Começou em 1802 até meados de 2011, 12. O que esse gráfico significa? Se você tivesse $1 investido em cada ativo, vamos supor, em 1802 eu tinha $1 investido em dólar, vamos supor, eu tinha $1 lá. Esse $1 naquela época, ao longo dos anos, ele foi sofrendo o processo de inflação. Ó. Então, $1 investido em 1802 e hoje, ele tem um poder de compra de 5 centavos de dólar. Então, às vezes investir em moeda no longo prazo não é uma boa opção. Agora, o ouro. O ouro já é um pouquinho melhor. Ó. O ouro, ao longo dos anos, ele meio que deu uma valorizada, mas ele manteve poder de compra, né? Por isso que o ouro a gente chama de reserva de valor. Você compra ouro e o seu poder de compra meio que vai ser mantido ao longo dos anos. Né? Você não vai nem ganhar muito e nem perder. Lógico que em grandes crises, como está acontecendo agora, o preço do ouro vai lá na lua, né? Mas às vezes depois corrige para baixo, né? Agora, $1 investidos em bonds. Bonds são os títulos públicos de longo prazo e bills são os títulos públicos de curto prazo. Ou $1 investido no Tesouro Americano, você teria $1.500. Porra, foi 1.500 vezes o seu dinheiro multiplicado ao longo de 200 anos. Né? E os títulos de curto prazo, 278, para tu ver, né? Sempre as aplicações de longo prazo, por isso que meu canal é Longo Prazo Investimentos, eles sempre vão te dar um retorno maior no longo prazo. Nada vence o curto prazo. O curto prazo nunca vai vencer. As aplicações de curto prazo nunca vão vencer as aplicações de longo prazo. Isso é matemática, não tem nem meio que discutir, não tem. E agora as stocks, né? As stocks seria as ações, né? Que stocks que a gente conhece por ações, em inglês é stocks. Pô, $1 investido, você teria quase 930 mil dólares. Olha o grande crescimento que teve ao longo desses 200 anos. Então é por isso que você deve ter aqui na sua carteira de investimentos ações de boas empresas, grandes fundos imobiliários. Por quê? Porque agora o nosso país está passando uma transformação que essa de deixar o dinheiro parado no banco, na renda fixa, naquele dinheiro, entre aspas, garantido, está acabando. Então a gente tem que focar em aprender a estudar a renda variável. E a renda variável focada no longo prazo, principalmente. Porque no curto prazo, na renda variável, você perde. Infelizmente, sim, se você comprar uma ação hoje, 2, 3 meses, o curto prazo, a chance de você perder é muito maior. Se eu comprei uma ação hoje, mês que vem eu vou vender. A chance de você ter diminuído seu capital no curto prazo é maior, tá, pessoal? Pode ver que aqui, ó, ela é muito sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas se a gente traçar uma reta no longo prazo, pode ver que ela só sobe, ó. Se tu pegar lá um período assim de 10 anos aqui, ó, por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse, de 1991 a 2000, não, aqui ó, de 2001 a 2005, não sei mais ou menos, foi queda, mas depois recuperou e subiu de volta. Então, no longo prazo as ações sempre vão vencer. Qualquer aplicação, e assim, ó, e se tu for fazer um estudo bem detalhado, o único jeito da gente vencer a inflação em todos os países, não só no Brasil, são com as aplicações de longo prazo, são com as aplicações de renda variável. Não são as aplicações de renda fixa que a gente vai vencer a inflação. Então tá, pessoal. Então é assim, ó. Esse gráfico, os Estados Unidos, por ser o país mais economicamente, melhor economicamente no mundo, ele tem dados de 200 anos, né? E isso meio que comprova que as ações são o melhor investimento a longo prazo. Então, aliado a que agora a gente não tem mais essa opção de deixar o dinheiro parado no banco lá e tal, nós temos que aprender a renda variável. E eu já montei esse canal justamente para tentar passar um pouco do conhecimento que eu tenho nessa área. Vamos para o próximo slide, né? Beleza, a gente começou a poupar, começou a investir, agora meio que vou dar uma breve explicação assim do cotação segue o lucro, né? Comecei a investir na bolsa de valores. Mas como é que eu vou saber qual empresa investir?
você tem que focar nas empresas lucrativas, nas empresas que têm lucro, lucro crescente. Quando eu digo lucro, não é um lucro todo ano lucra 1 milhão, por exemplo. Não, a empresa que tem um lucro crescente. O ano passado lucrou 1 milhão, o outro ano lucrou 2, assim vai. O lucro todo ano crescendo, a empresa em crescimento, tem um patrimônio crescente. Essa é o que você tem que entender de início. Ah, vou começar a entrar na bolsa, mas qual empresa eu vou escolher? As lucrativas, foca nas empresas lucrativas, porque as empresas lucrativas vão ser a que vão te dar um maior retorno ao longo dos anos. Então, ó, por exemplo, a cotação da VEG. A VEG começou aqui, ó, 2001, se a gente passar o gráfico, menos de R$ 5, né? E o lucro, se eu conseguisse botar essas duas curvas aqui no mesmo gráfico, pode ver que elas são iguais. A cotação vai sempre seguir o lucro. E se você estiver numa empresa lucrativa, dificilmente o seu dinheiro vai ser perdido ao longo dos anos. Não tem? O seu dinheiro vai tender o seu preço médio, o seu patrimônio vai tender a aumentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando entra na renda variável para acumular patrimônio é escolher empresas lucrativas. Eu dei o exemplo da VEG, que é uma empresa extremamente lucrativa e que mostra a cotação dela foi de poucos centavos aqui de 2001 a quase R$ 40. Bateu aqui uns 47, mais ou menos, no topo. Agora com essa crise deu uma caída e tal, né? Mas a cotação vai sempre seguir o lucro, pessoal. Então, para a gente poupar, começar a investir e ir para a renda variável, focar em empresas lucrativas. Né? Vamos para o próximo slide agora. E como eu falei ali, ó, o que importa são as empresas. Né? Se a empresa for boa, o seu preço médio tenderá a zero. O que é o preço médio? O preço médio, vamos supor, eu comprei uma ação da VEG a R$ 40. Agora, mês que vem a ação da VEG subiu e agora está R$ 50 a ação da VEG. Eu comprei uma a 40 e no outro mês eu comprei uma ação a 50. Qual seria o meu preço médio? Eu tenho duas ações e gastei R$ 90. É R$ 90 dividido por 2, meu preço médio é 45. Então, se a empresa for boa, no longo prazo o seu preço médio tenderá a zero. E se a empresa for ruim, o seu patrimônio tenderá a zero. Se você pegar uma empresa que não tem lucratividade crescente, a cotação dela, o gráfico ali que eu passei anteriormente vai ser o contrário, o gráfico vai tender a zero. Agora, se você focar numa empresa que tem lucratividade crescente, boa governança, está num bom setor da bolsa, ela atua num bom setor, no setor lucrativo, com uma margem de lucro alta, o seu preço médio, o seu patrimônio tenderá a crescer. Agora, se a empresa for ruim, o seu patrimônio tenderá a zero. Lógico que no meio do caminho, uma empresa boa pode se tornar ruim e uma ruim pode se tornar boa e vice-versa. Então, por isso que a gente tem que estar, às vezes, assim, a cada mês, 2, 3 meses, meio que dar uma analisada nas empresas, ver os balanços dela, aprender, fazer essa parte de fazer uma análise fundamentalista para estar sempre nas empresas boas. Você estando nas empresas boas, o seu patrimônio só tenderá a crescer, né? Vamos passar. O que é uma boa empresa? Por exemplo, como eu já falei, é uma empresa que tem lucros consistentes, tem um crescimento patrimonial, quer dizer que ela está em constante expansão, né? O patrimônio dela, hoje ela abriu uma fábrica no Brasil, amanhã ela abriu uma fábrica nos Estados Unidos, conseguiu aumentar o patrimônio e tal. É uma empresa que tem a dívida controlada e caixas equilibrados, né? É uma empresa que tem sempre o caixa para reinvestir. Se der uma crise, se der um problema momentâneo, ela tem um caixa, ela não precisa pegar empréstimos para liquidar para momentos de crise, assim. E boa governança, né, que é as boas práticas das empresas, que ela seja bem administrada, que ela tenha os processos bem claros e transparentes, que ela seja uma empresa boa de trabalhar. E por aí vai. A boa governança é isso, que os sócios que administram ela, que os donos que administram ela sejam pessoas honrosas e tal, né? Então é isso, uma boa empresa, resumidamente, seria isso: lucro consistente, crescimento patrimonial, dívida e caixa equilibrado e uma boa governança. O resumo, o que é o resumo de tudo que eu falei, pessoal, assim, ó, sobre a filosofia Baster de acumular patrimônio? Primeiro, foco no trabalho. Segundo, poupança. Terceiro, parte do que você poupa em boas empresas e nas outras classes de ativos que eu mostrei lá na nossa carteira.
A partir do momento que a gente vai tendo boas empresas, essas empresas vão dar rendimentos para nós, vão pagar dividendos, vão pagar dividendos, juros sobre o capital próprio. Esses rendimentos que a gente recebe das empresas, dos fundos imobiliários, a gente reaplica, meio que para criar a bola de neve. Aí a gente aprende a se beneficiar dos juros compostos, foi o segundo slide, né? A gente aprendendo a se beneficiar dos juros compostos, a gente vai estar com juros compostos a nosso favor, né? E se a gente repetir isso todo ano, todo mês, a gente vai chegar na nossa liberdade financeira, né? Que é o que todo mundo sonha. Já que a gente não nasceu rico, não teve uma herança, não ganhou na Mega Sena, o único jeito da gente ter uma liberdade financeira, conseguir ser rico, é através da filosofia de acumulação de patrimônio, que é focado nesses itens: trabalho, poupança e reaplicação. Trabalho, poupança e aplicação. Trabalho, poupança e aplicar. Trabalho, poupança e aplicar. Botem isso na sua cabeça. Trabalho, poupança e aplicar. Trabalho, poupança e aplicar. Trabalho, poupança e aplicar. Trabalho, poupança e aplicar. Pode ser chato, pode ser repetitivo, mas sem isso você não consegue ficar rico sem ser um escolhido lá de ganhar na Mega Sena. Não tem. Pelo vídeo de hoje era isso, pessoal. E se eu fui rápido, não expliquei um item específico e vocês ficaram com dúvidas, é só perguntar nos comentários que eu vou respondê-los